Eu tenho tido algo tem ardido no meu coração de dividir com o povo de Deus princípios práticos de vida cristã. Ao longo de muitos anos, eu procurei compartilhar com a igreja as estratégias do diabo, como que ele faz para destruir uma igreja, para destruir uma vida, quais são suas principais artimanhas, quais são suas hierarquias, os seus poderes e tudo mais. Compartilhamos também alguns princípios que o crente precisa fazer para oferecer a verdadeira resistência espiritual e ser mais do que um vencedor, aprender a combater o bom combate. No entanto, eu tenho observado que muitos irmãos não têm tido sucesso nessa empreitada, né? Existem muitas pessoas que estão morrendo nos campos de batalha, muitos irmãos nossos na fé estão sucumbindo nos campos de batalha, porque está faltando alguns elementos que são muito importantes. Hoje, estatisticamente, nós somos cerca de 44 milhões de evangélicos no Brasil. Mas se a gente passar realmente na peneira, quantos de fato, né? Tantos de fato estão servindo a Deus, dando melhor a Deus, né? Como nós falamos há pouco, muitas vezes a gente está vendo um evangelho tão raso, de pessoas que não têm aliança verdadeira com Deus, né? O seu coração não está ligado a Deus, não está ligado à sala do trono. Então não adianta você fazer o ato profético, não adianta você declarar, você bater o pé, você gritar, você orar, você jejuar, se você não tem vida com Deus. Essa autoridade era completamente destituída. A gente gosta de utilizar como exemplo nos nossos seminários, Atos capítulo 19, os exorcistas judeus ambulantes. Eu desconjuro o nome de Jesus a quem Paulo prega. E o que ele está usando? O nome de Jesus. Mas apenas usar o nome de Jesus, sem que você tenha autoridade para usar esse nome, não funciona. Não funciona. O demônio diz, eu conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas você quem é? E Paulo tomou uma surra. Não adianta você dar carteirada no capeta, se você não tem autoridade para usar. E muitos irmãos nossos da fé estão fazendo assim, né? Estão entrando em batalhas que não foram chamados para entrar, estão achando, por outro lado, que pode ter vitória sem ter luta. E estamos passando o evangelho raso e triunfalista. Não é isso que vai te trazer a vitória plena, não é isso que vai te levar a águas tranquilas, não é esse caminho que vai te levar à sala do trono. Em primeiro lugar, buscar a Deus e o seu reino, né? Aí sim. Então a gente tem procurado dividir em alguns módulos, tenho passado esses princípios. Falei uma mensagem que eu dei o nome de Arma Invisível, né? Ela vai ser o primeiro dessa série, são 4, hoje a gente está finalizando, são 4 pilares fundamentais para te manter em pé aí e combater o bom combate. Falamos sobre a arma invisível, falamos sobre os espinhos da coroa, semana retrasada, semana passada o Júnior ministrou sobre o fator Melquisedeque, até aproveitando o ensejo, né? Para quem não conhece o livro, né? O Júnior ministrou o fator Melquisedeque, sumariou, ele é um resumo desse livro aqui. Esse livro é muito bom, indico, está sendo filmado, depois você olha no YouTube e congela a cena. Então, aí você vê, Fator Melquisedeque, muito bom esse livro, né? Tem um conhecimento assim, vai expandir o teu horizonte de conhecimento, né? E aproveitando, já que estou falando de livro, né? Tem o livro do Júnior, que é bênção também, né? Se o mar não se abrir, passa por cima dele, lançou aí, vai estar aí vendendo também. Eu tive a honra de poder fazer o prefácio. São princípios, né? De você, práticos também, para você ter uma vida cristã saudável, para você ser mais do que vencedor, para você afiar a sua espada, né? Então, a gente tem passado esses princípios através das mensagens. Falamos aí sobre a arma invisível, os espinhos da coroa. Gravei uma mensagem curta, né? Tinha acabado de acordar, estou com as olheiras ainda. Falei, vem Senhor, vamos gravar, né? Aí gravamos aí, demos o nome de A Chave da Sala do Trono, né? Um textinho de 15 minutos. E hoje eu quero falar a respeito da última fronteira. Então, se você seguir esses passos, eu posso garantir uma coisa para vocês. São princípios que eu tenho praticado na minha vida, e não pelo mérito do homem, mas pela graça de Deus, e por eu estar procurando estar no centro da vontade dele. Uma vez que você está no centro, as bênçãos te seguem, Deus tem nos dado vitória. Em 15 anos de ministério, a gente tem se mantido em pé. E a questão não é estar em pé, é se manter em pé, porque aquele que está em pé é que vigia para que não caia. Porque vem aquele Exu rasteirinho, ele está sempre perto de você para te dar o rodo, né? Então, ficar esperto com o Exu rasteirinho. Então nós vamos entender alguns princípios espirituais que vão te auxiliar a te manter em pé. E aquilo que nós vamos estar ministrando hoje não é apenas teoria, são coisas que eu tenho provado na minha vida prática e posso garantir para você, funciona, tem efeito prático nisso, como o Júnior tem provado na vida dele, nas orações de madrugada, nos princípios espirituais que ele discutia no blog dele, né? Qual é o endereço do blog, Júnior? Eduardo lá do JR.
Eduardo Lázaro .blogspot.com.br. é isso, né? Então eu tenho princípios ali que são legais para você gerar. Então a gente começa a orar de madrugada, é como você esfregar 2 gravetos, né? No começo parece que não está acontecendo nada, mas de repente a hora que você menos imagina, sai uma centelha, sai uma fagulha, vem o fogo, né? Aí você começa a ouvir a voz de Deus, começa a perceber, essa intimidade começa a ser gerada. E hoje nós vamos falar sobre essa última fronteira. Qual é a última fronteira? Qual é costumam dizer, eu lembro quando me converti, falavam para mim, Daniel, a última parte para você se converter, a última área que vai ser convertida na sua vida é o bolso, né? A última parte é o bolso. Às vezes que é o bolso é a parte mais difícil. Até as pessoas brincam, né? Que as notas, uma vez estavam conversando, nota de 100, onde é que você anda, né? Eu estou lá comprando carro importado nas concessionárias. E a nota de 50, onde você tá? Tô lá na pizzaria, tal, isso, aquilo. E a de 20, vão conversando. Aí quando chega na nota de 2, onde você tá na nota de 2? Eu sou crente, tô só na igreja. Pois é. Então, a gente costuma dizer que o bolso é a parte mais difícil de converter. Eu tenho que discordar disso, porque tem muitas pessoas que têm grana, né? Que tem, o Júnior já teve também, e ofertam, né? Ofertam, porque estão dando às vezes o que sobra, estão dando o que podem, né? Outros até fazem o esforço de dar mais, mas aquilo não vai fazer falta, ele não está se privando, né? Então existe uma outra área muito mais sutil e que o diabo usa e usa bastante. Eu sei disso quando eu servi engano, era o prato predileto, né? Era o prato predileto. Muitas vezes a gente via pessoas com uma oratória muito boa, né? Porque para lançar o feitiço para funcionar, ele tem que ter uma base. Maldição sem causa não encontra pouso. Então o feitiço ele precisa ter um ponto de apoio. Não adianta lançar o feitiço aleatório. Ele tem que ter um ponto de contato, tem que ter um pecado. E um dos pecados mais utilizados, o que mais existe em abundância à nossa volta e que muitas vezes está camuflado, às vezes até a gente nem percebe, né? É o orgulho, né? O orgulho está lá no fundo. Tem gente que tem o orgulho de ser humilde. Eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Humildade demais, sabe? Demais. Então, é sutil isso, é sutil, né? As pessoas começam a inflar o ego, olha só, eu sou o cara, né? Então nós vamos conhecer um pouco a respeito disso. Provérbios 21:4, pode deixar que eu vou ler aqui, filho. Provérbios 21:4 diz assim: os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Olhos altivos, olhos soberbos, né? Que olha de cima para baixo, né? Todo mundo é pequeno. Todo mundo é pequeno. Sabe que por isso que Deus, ele fala que os grandes estão entre os pequenos, né? Os grandes são os pequenos. Quem não for pequeno como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Porque o pequeno vê tudo grande, né? Ele olha para cima, ele dá valor a tudo que ele tem, ele vê tudo grande. Mas o grande vê tudo pequeno e não dá valor a nada. E quando você não dá valor a nada, você não pode receber mais nada, né? Porque Deus ele ama um coração grato. Eu lembro, e isso daqui, essa atitude voluntária de você permitir sondar o seu coração e ver onde é que estão esses poços de orgulho, depende de você, depende de mim, depende de uma vigilância nossa, né? Eu lembro, o Sub comentou comigo uma alegoria, eu achei muito interessante, vou reproduzir aqui. Havia um sábio numa praça, e esse sábio ele trazia muitas profecias para o povo, ele acertava as profecias com muita precisão. E aí um homem pegou, quis tripudiar aquele sábio e falou: olha, eu vou envergonhar esse sábio, eu peguei um passarinho aqui nas minhas mãos e eu vou perguntar para o sábio o que eu tenho nas mãos. Ele vai saber, né? Ele vai ter essa revelação, ele vai saber, porque Deus vai falar com ele vai saber que é um passarinho, vai dizer: tem um passarinho. Aí eu vou perguntar, esse passarinho está morto ou está vivo? Se ele falar que está morto, eu solto o passarinho, e o passarinho sai voando. Se ele falar que ele está vivo, eu sufoco, eu mato o passarinho e mostro: olha, está morto. Eu vou envergonhar o sábio. E ele foi já com esse pensamento ardiloso, como muitas vezes os fariseus chegavam diante de Jesus, já pensando: e aí, Jesus? Né, tem que dar um imposto para César, né? O que faz? Essa mulher foi pega em adultério, o que a gente faz? Apedreja? Joga pedra? O que faz para fazer? Os fariseus viviam nessas situações com Jesus. E foi lá aquele homem para tentar tripudiar o sábio. E chegou: o que eu tenho na mão, sábio? Né? Deus me mostra, tem um passarinho nas mãos. E ele está vivo ou está morto? Depende. Depende do quê? Depende do seu coração. Depende do que você vai fazer. Então as suas escolhas, elas vão apontar o seu caminho, né? Você vai colher o fruto das suas escolhas. Se você fizer as escolhas certas, você vai colher, né, bênçãos na sua vida. Se fizer as escolhas erradas, vai colher maldição, né? Deuteronômio 30, de 15 a 20. Está diante de você, está diante de mim. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus ele quer que você trilhe o caminho de bênção, não o caminho de maldição.
né? Então, vamos conhecer um pouco mais uma história. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, a partir do versículo 9. Já está aberto aí? Então tá bom. Olha só, de 9 até 16, por favor. Pode ler sobre. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pois é, então, interessante que Jesus ele faz questão de pontuar 2 extremos. O publicano, o cobrador de impostos, era uma pessoa que a sociedade tinha ojeriza. E o fariseu. Vê que é interessante que já começa justos que gostavam de julgar os outros, né? Então não são, se julgam justos. Quando você começa a achar detentor de uma verdade absoluta, Paulo deixou muito claro, isso nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando você começa a se achar muito alto, começa a se achar muito Deus, você começa a apontar o dedo para todo mundo, né? E o fariseu fazia isso, ele orava, ele jejuava, ele conhecia as escrituras, ele batia no peito, eu dou o dízimo, ele cumpria todos os ritos. A letra mata, o espírito que vivifica. Não adianta você cumprir esses ritos, não adianta você chegar diante de Deus: Senhor, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo. Se você não tem vida com Deus, se o seu coração não está nele, você não vai descer justificado, né? Nesse caso não vai subir justificado, né? Então o publicano, ele sim desceu justificado, ele sim recebeu honra porque ele foi humilde. Essa humildade precede honra. Senhor, eu sou pecador, né? Tem misericórdia de mim. Essa atitude vai fazer diferença na vida dele ali. Eu lembro de uma ocasião, por isso é muito importante você fazer a sua parte. Em qualquer lugar que você esteja, agir com humildade e com simplicidade. Quando eu servia o engano, quando eu servia o satanismo, eu trabalhava numa empresa, eu era supervisor de operações financeiras de uma multinacional, e eu tinha 2 funcionárias, eu retratei isso, acho que foi em Filho do Fogo, 2 funcionárias crentes. Eu não gostava delas, né? Achava elas muito chatas, e elas sempre que tinham oportunidade falavam de Jesus para mim, falavam, e eu tinha que ouvir. E às vezes assim no elevador, sabe aquelas ciladas de elevador, assim, né? E cantava: Jesus, meu Salvador, tal, e ficava pensando: eu vou lançar um feitiço em vocês, vocês vão ver. E falavam muito, né? Aí chegou um momento que eu tive a deixa, teve um corte na empresa, eu falei com o diretor lá, que era satanista, falei: olha, preciso mandar essa mulher embora, estão me incomodando, ficam cantando hinos, né? No ambiente de trabalho, está contaminando o ambiente, né? Então, e aí ele me autorizou, mandei as 2 embora, sumário. Nem olhei na cara delas. Anos se passaram, Filho do Fogo é publicado, e eu recebi um e-mail de uma delas, né? Mandou, falou: olha, porque estava Daniel, né? Ela não sabia, o nome é Marcelo. Falou: eu não sei se é você mesmo, mas a história, eu achei que é tão parecido. Eu senti que sou eu aqui, né? A cara foi para da rua, né? Sem seguro-desemprego ainda. Justa causa. Foi mandado embora pro JC, né? Justa causa ainda, né? Fiz um paradoxo ali, né? Aí elas pegaram e escreveram, falaram: olha, é você mesmo? Eu falei: sim, sou eu, tal, né? E você tá bem? Tô bem, casei, tô com um filho, minha vida tá bem, continuo servindo a Jesus, né? Poxa, que bênção que você se converteu. Eu orei por você todo esse tempo, nunca desisti de orar por você, mesmo sendo mandado embora, né? Você vê o poder da oração. E essa simplicidade, ela podia ter ficado com raiva de mim, podia ter lançado aquela maldição gospel: Senhor, destrói, lança o fogo do céu, acaba, abre a terra, faz a terra tragar, né? Não fez isso, né? Não, ela continua orando, simplicidade, sabe? Oração do justo, essa é a oração do justo, essa simplicidade da oração do justo. Lembra que uma ocasião
só para você entender que existe o orgulho é ruim, claro, mas existe o orgulho bom, né? Existe o orgulho bom. Tem o orgulho positivo, que vai estabelecer um equilíbrio para a sua autoestima. Eu tenho orgulho de ser filho do Rei dos Reis, né? Eu tenho orgulho de ter meu nome escrito no livro da vida, né? Então, eu tenho orgulho de fazer parte daquela empresa, eu tenho orgulho de ter amigos leais ao meu lado. É um orgulho positivo, né? E tem o orgulho negativo também. Tem o orgulho que não é bom, que é aquele orgulho nocivo que vai te destruir. Aquele orgulho que entrou no coração de Satanás, o orgulho pautado pela inveja, né? Olhos altivos, começa pelos olhos, né? Começa por observar, por cobiçar coisas. E eu lembro de uma ocasião, quando eu dava aula de arte marcial, de Kung Fu, eu dava aula numa academia chamada União Nacional de Kung Fu, na Domingos e Moraes. E o dono do estabelecimento, o dono do prédio, o cara era filósofo, né? Formado em filosofia pela USP. Só que eu quase nunca falava com ele, achava o cara meio maluco, assim, né? Fazia a minha parte, eu dava aula ali e tinha uma supervisão, né, de um mestre da academia, e ele não se envolvia nessa parte técnica, na parte administrativa. A academia expandiu e chamaram outro professor para dar aula na outra academia. Eu comentei assim, de bobagem, na sala. Falei com o meu colega lá, e falei, Marcos, você vai trabalhar na outra academia, você está trabalhando para chuchu, hein? Está trabalhando pacas, né? Ah, mas tudo bem, o trabalho dignifica o homem. E aí o filósofo escutou, trabalho dignifica o homem? Senta aí, vamos conversar a respeito. Vamos filosofar a respeito do trabalho. Gente, 3 horas. O homem falou muito. O trabalho sim dignifica. Em suma, o trabalho dignifica sim, mas tem um trabalho que não dignifica, que é o trabalho escravo, que é o trabalho que te sobrepuja, né, que te envergonha, né? Então esse tipo de trabalho não dignifica, ao contrário, ele te humilha, ele te desqualifica. Então, em suma, foi isso, mas foram 3 horas de aula de filosofia, né, para saber o que pensava Platão a respeito do trabalho e tudo mais, Aristóteles e tudo mais, né? Então, existe o orgulho bom, existe o orgulho mau, existe o trabalho bom, existe o trabalho mau, né? Então, assim como o colesterol, né? Tem um colesterol que é o do bem, né? Colesterol, né? Mas tem o colesterol do bom, o bom é o HDL, e o colesterol mau é o LDL, vou até em vermelho para lembrar que é o mau, né? Então, tem o pastel. É, o do pastel, esse do pastel é mau. Eu senti meio direto. Mas pastel é tão bom, mas é só de quinta, né? É só quinta-feira, né? Quinta tem um pastelzinho lá, né? Mas agora eu tô espaçando mais, a cada 15 dias só pastel, né? Mas o Pânceps não reagiu ainda, não reagiu, né? Então, uma coisa que eu tenho, então tem o bom e tem o mal. Mas agora nós temos que sempre buscar essa humildade que precede honra. Eu lembro, quando as pessoas falam demais, reparem isso, quando você fala demais, você fala o que você não sabe. Por isso que a Bíblia diz para você ser pronto para ouvir, tardio no falar. Cuidado com matraquear demais. Não ser aquele cara que está sempre pronto para apontar o dedo. Ah lá, eu vi, né? Pecador, vai pro inferno, lá, olha só a roupa, olha só o cabelo, tá? Já vai. Então cuidado, que seja pronto para ouvir, tardio no falar, porque essa atitude sua de ser pronto para apontar o dedo vai mostrar um orgulho camuflado no seu coração, que você acha que você sabe coisas que talvez você não saiba, né? Porque Deus ele não faz assim, Deus ele estende a mão, né? Deus ele estende a mão, Deus ele ama o pecador, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Eu lembro quando eu praticava, ainda usando esse mesmo exemplo, artes marciais, eu aprendi essa questão. Uma vez, quando eu estava estudei Química Industrial no Oswaldo Cruz, na Vila Angélica, estava ali e tinha um rapaz ali que entrou na escola e ele falava para todo mundo que ele era um grande mestre de Kung Fu, já dava aula naquela época. Né? E ele falava que era um grande mestre de artes marciais. Aí eu perguntei para ele, puxa vida, mestre, né? Como é que você aprendeu, qual é a sua academia? Não, eu inventei meu próprio estilo, os animais de Condá, tal, isso aqui, ele inventou o estilo. E ele falou para mim que um dos testes para ele ser admitido pelo supermestre que treinou ele, que ele era um gafanhoto, que ele virou o besouro, mestre, foi crescendo a hierarquia, né? Foi crescendo a hierarquia de inseto. Aí ele falou que o teste dele, o mestre vinha com um nunchaku, com fita fluorescente, numa quarto escuro, e vinha pra cima dele, ele tinha que se defender, e ele se defendeu ferozmente e tal. Então ele falou, aí no final da conversa ele me desafiou. A propósito, estou te desafiando.
Aí eu peguei e falei, tudo bem, depois da aula, vem pra minha casa, né? Morava com meus pais, vamos almoçar em casa, depois eu vou pra academia, vou abrir a academia, abro mais cedo, a gente põe os tatames, põe os protetores e pronto, a gente faz um combate ali, amigável, esportivo, né? Então vamos. Foi, chegamos lá na academia, fazer o aquecimento, não preciso de protetores, não uso protetores. Aí tudo bem, né? Eu coloquei os meus, por garantia, vai que o cara é um mestre mesmo. Pelo sim, pelo não, né? Preservar os dentes. Mas aí o rapaz, no primeiro chute que ele foi dar, tinha umas barras assim laterais, que o pessoal fazia alongamento, era Kung Fu, não era balé, tá? Mas fazia alongamento da barra, né? E aí ele chutou a barra, chutou a barra e foi pulando ali no pé só. Aí ele tentou dar outro golpe, chutou, distendeu a perna. Ele não fez nada, ele mesmo se machucou. Ele mesmo se arrebentou ali, saiu todo chorando lá no hospital, né? Deslocou o músculo do pé, um monte de problema. Então aí eu aprendi uma coisa. Quando o cara fala demais, ele não sabe. Mas quando o cara, você pegou para mim, escuta, nessa época de academia, né? Fala, escuta, você sabe Kung Fu? Eu sei um pouquinho. O cara falou que sabe um pouquinho, meu irmão. Não chega nem perto. Você está diante do mestre, né? Então, quem sabe de fato, não ostenta, né? Não ostenta, né? Não fica falando para todo mundo. A pessoa é reconhecida, é reconhecida. O missionário, o evangelista é reconhecido. Ele não precisa falar para todo mundo, olha, sou evangelista, sabe de onde? Eu sou evangelista. Hoje evangelizei, vou evangelizar você agora. Tá preparado? Olha, Jesus. Não, ele não faz. O evangelista evangeliza, ele está na fila do banco. Eu já vi gente evangelizando em fila de banco. Fila de banco faz apelo, gente cai no poder na fila, um a menos, né? Tá passando ali. Já tá arrebatado e pegar um lugar. Foi maldade isso. Então, ele evangeliza em qualquer lugar. Quem é levita, quem é um adorador, adora. Sabe, você olha para a pessoa, ele não precisa do teclado para ser um adorador, né? Ele improvisa, pom, 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 faz. Já é nato, né? O adorador não precisa dizer, eu sou um adorador. Na hora que ele abre os lábios para adorar, você vê, eu estou diante de um adorador, é um levita que está ali, né? Você está diante de um profeta, você sabe que o cara é um profeta. Ele vai trazer uma palavra rema para a tua vida, Deus vai falar fundo no teu coração. Então, quem sabe, quem detém o conhecimento, não precisa dizer, as pessoas vão reconhecer isso em você. E hoje, o que a gente tem observado à nossa volta? Sabe que houve uma época que as pessoas diziam para mim, puxa vida, Daniel, hoje, atualmente, a Irmandade não te persegue? É uma das perguntas que eu mais recebo ainda, né? Tem uma série, tem quem é o Marlon, quem é a Thalia, e vai indo, mas assim, se a Irmandade te persegue, ainda é uma das perguntas que mais fazem. E vou aproveitar isso hoje para responder. A Irmandade não persegue mais, não persegue. Por que não persegue mais? No começo perseguiu muito, quase que me deixou louco, né? Se não fosse pela graça de Deus, pela capacitação de Deus, e qual é essa capacitação? Ela vem de Deus, sim, mas tem a sua parte também, né? Tem a sua parte em buscar a Deus também. Então, se você observar na história, existem elos de uma corrente, né? Então, é claro, quando um cordão estica demais, ele quebra. Mas por que tem elos que não quebram? Por que José não quebrou, né? José, ele foi traído pelos seus irmãos, ele se afastou do seu pai, ele foi privado de tantas coisas, foi injustiçado, foi escravizado, foi preso, foi esquecido. Tudo poderia acontecer na vida de José, para dizer, olha, não tem mais jeito. Então José ele tinha tudo para desistir de Deus, mas ele não desistiu. Que força era essa? Ele continuou buscando a Deus. Ele não esperou as circunstâncias melhorarem para dizer, agora sim, Senhor, agora o Senhor é Deus. Não, ele continuou amando, independente das condições. Não estava atrelado a uma condição. O amor de José por Deus era um amor incondicional. O amor de Davi por Deus era um amor incondicional. Ele não estava amando a Deus enquanto ele venceu o gigante Golias. Ele continuou amando Deus quando ele estava se escondendo nas cavernas, fugindo de Saul. Continuou amando. O amor dele não estava atrelado a um benefício que ele estivesse recebendo naquele momento. Ele aceitou a disciplina, aceitou as circunstâncias, e aquilo fez com que ele se tornasse um elo forte da corrente. É o amor. Então o meu amor por Deus sempre foi muito grande, sempre amei demais a Jesus. Amo muito a Jesus, né? E em momento algum da minha vida eu deixei de buscar a Deus. Meus momentos mais difíceis, dobrei o joelho e continuei agradecendo. Continuei, Senhor, obrigado, mas olha, eu sei que o Senhor não vai me livrar desse deserto, o Senhor não vai me livrar dessa tempestade, mas me dá força para atravessar, me dá força para suportar essa etapa, me capacita, Senhor, né? E realmente foi uma perseguição ferrenha. O inimigo quase que destruiu minha vida, né? Então a parte emocional ficou realmente bastante em frangalhos, mas eu não desisti. Abatido sim, derrotado não. Paulo também ficou abatido. Nós vamos ficar abatidos, somos feitos de carne e osso, né? Você é ser humano, você pode ficar abatido sim, né? Então, mas o exercitar da sua fé
faz com que a sua fé seja mais forte. A fé é como um músculo, você exercitou, fica mais forte. Sabe que a formiga é um bichinho forte, né? É um inseto muito forte. Ela carrega 30 vezes o peso dela, né? Então seria o equivalente a que um homem de 80 quilos carregasse 2.400 quilos, né? 2,5 toneladas quase, né? Então ela é um bichinho forte, né? Agora o homem, ele pode ser mais forte, né? Então às vezes você tem a sua forma anatômica, você consegue, por exemplo, carregar 20 quilos. Se você treinar, se você fizer exercícios, tiver uma orientação, uma alimentação adequada e tudo mais, você vai levantar 100 quilos. Né? Então na fé é a mesma coisa. Quando você começa a exercitar a sua fé, você vai ficando mais forte. E Deus foi me fortalecendo a minha fé. Onde ela cresce? No momento da provação. A fé cresce no deserto, a fé cresce na caverna, a fé cresce na fornalha. É ali que você cresce. Como eu já falei aqui, Davi nunca estaria pronto para receber uma coroa se antes ele não passasse pelo deserto, pelas cavernas, né? Moisés nunca estaria pronto para receber o cajado se antes ele não passasse pelo deserto, né? Davi teve que passar pela caverna, Moisés pelo deserto, José pela prisão, senão não ia poder receber o anel de poder. A gente quer atalhar, a gente quer receber a bênção, a gente quer receber a vitória sem lutar. A gente quer ter a autoridade contra os demônios sem a consagração, sem santidade, sem vida com Deus. Sendo que a primeira coisa que Jesus faz, o que Jesus faz? Como é que começa o ministério de Jesus? Ele é batizado e ele vai para o deserto. Começa lá. A gente não quer essa etapa. Não, essa etapa não, a gente já quer conquistar a cidade, a gente já quer apontar o olho pro demônio, hoje o pessoal quer sair na mão com o demônio. Demônio, vai na saída, eu vou te pegar, na saída do culto, eu tô te esperando lá na esquina, né? E as pessoas falam com aquele orgulho, hoje eu peguei o diabo, dei uma surra nele, e depois acabam tomando uma surra, porque não se preparam. Jesus nos ensinou, ele é o nosso modelo. Ele vai pro deserto, ele ora, ele jejua, ele se consagra, e no deserto ele foi tentado, e depois que ele vence a tentação, aí sim, ele vai sair, vai iniciar o seu ministério. Então é assim que começa. Tem que primeiro vencer aqui dentro, tem que passar pela consagração. Não tem como você receber a unção de Deus sem passar pela consagração. E a gente quer pular essas etapas. Não há como você pular essas etapas, né? Nós temos que conquistar, essa autoridade ela é conquistada. Então hoje no começo, sim, aprendi a buscar mais a Deus, né? Foi o momento que eu mais cresci na fé, momentos da tribulação, né? É aquele momento que a uva é prensada, né? A uva virando vinho, né? Momento do fogo, da dificuldade. E houve um momento que eles pararam de me atacar. Pararam. E eu até estranhei, falei, engraçado. Pararam por quê? Né? Por que parou? Parou por quê? Né? Achei estranho, né? Achei estranho. Sabe aquele silêncio estranho que parece que eles estão espreitando para te dar um golpe? E uma ocasião, de vez em quando eles mandavam e-mails pra gente, mandam ainda hoje. Manda alguns e-mails, né? Olha, Daniel, pode ficar, não, a gente não tem mais necessidade. O medo que eles tinham, qual que era? Quando o Filho do Fogo foi lançado, o receio que tinham, por isso assim, eles queriam me matar, eles queriam acabar com a minha vida, né? O receio que eles tinham é que o livro fosse trazer uma informação nova para a igreja, fosse preparar a igreja, porque agora, poxa, o satanismo existe. Eles estão infiltrando no meio da gente, vão espalhar a doutrina de demônios, vão espalhar doutrinas humanas, vão trazer divisão, vão atacar líderes. As estratégias estavam sendo descortinadas. Segredos estavam sendo escancarados ali. Então o que eles esperavam? Que a igreja fosse se unir, que a igreja fosse buscar mais santificação, né? Não é assim que a gente vai trazer a restauração? Segundo a Crônica 7,14, se o meu povo se santificar, não é se o meu povo fizer o ato profético, é se santificar primeiro, né? Confessar os pecados, se quebrantar, aí sim eu vou sarar a terra, aí eu vou abençoar o povo. Então eles entenderam que o povo de Deus poderia se reunir em prol de buscar santidade, de resgatar valores de igreja, né? Então eles ficaram receosos. Só que com o passar do tempo, aquilo não aconteceu. Houve uma transformação de muitas vidas, louvo a Deus por isso. Muitas vidas escrevem para mim, né? E se converteram lendo o livro, né? Lendo o livro se converteram, ou foram impactados com a história, ou tiveram a sua fé fortalecida com a história, ou voltaram para Jesus através do livro. É um meio. É um meio para atingir um fim, mas não é um fim em si mesmo, né? Então é uma das múltiplas maneiras que Deus usa na sua multiforme graça para alcançar os perdidos. Então é um mecanismo, o livro é um dos caminhos ali. Então foi um meio, mas ele não teve o desdobramento macro que o satanismo achava que ele poderia ter. Olhou, olha lá, não deram valor. Como também não deram valor para Jeremias, né? Quando ele profetizou, olha, cuidado,
vai chegar cativeiro, se arrependam, povo, né? Quando chegou ali, os profetas, né, anterior do cativeiro, profetizaram, Ezequiel, olha, vai chegar cativeiro, né? Vamos santificar. O povo não ouviu, né? Não escutaram Jesus. Jesus chegou a chorar, olha, Jerusalém não vai sobrar pedra sobre pedra, Jerusalém que apedreja os seus profetas, né? Jesus chora por Jerusalém. Então, lamentavelmente, é assim, né? Nós temos que passar por situações para aprender lições delas, né? Para chegar a aprender lições. E com o passar desse tempo não houve mais, né? Não tenho mais um problema com o satanismo, não tenho problema nenhum com eles. Eu sei que é evidente que eu não deixo de vigiar, né? Porque aquele que está em pé, vigia para que eu não caia. Porque eu sei que se eu cair, o inimigo vai ser o primeiro a levantar. Olha aqui o troféu, olha aqui, derrubamos, né? Olha lá o cara, tá vendo o que fizemos com eles? Eles vão querer se vingar. Evidente, se eu der oportunidade, ele vem para cima. Tenho certeza, mas eu não sou mais a prioridade. Eu não sou mais daquela escala do alvo principal deles. O alvo hoje principal foi redirecionado. É preparar essa plataforma para o anticristo, que a gente desmembra até no seminário de escatologia. Mas então, não teve aquele desdobramento. Hoje a minha briga, né, o meu problema, meu espinho na carne, a pedra no sapato, são os falsos profetas, né? Os fariseus do nosso século, né? Os problemas é dentro da igreja. Não foi esse o problema que Jesus enfrentou? Jesus não enfrentou o problema com o feiticeiro, né? Quando ele escreve lá em Mateus capítulo 10, as primeiras orientações que ele está dando aos seus discípulos, olha, cuidado com os homens, acautelai-vos dos homens. Ele não fala cuidado com o feiticeiro, olha, cuidado ali com o lobisomem, com o vampiro, né? Teve pessoas que perguntam para mim, Daniel, como é que eu faço para evangelizar um lobisomem? Ver um lobisomem na porta do meu carro e tal. Ainda eu brinquei com a pessoa, falei, você joga um osso para ele fugir. Brinquei. A pessoa levou a sério, falou, Daniel, o osso ungido, né? Você vende esse osso consagrado? Eu falei, misericórdia. Eu falei, não, tô brincando com você, né? Então a gente vê umas coisas assim, o pessoal vê o crepúsculo lá e já acha que tem os vampiros por perto, né? Lobo, tudo, a pessoa se coçou assim, pronto. É um lobo. Então, e Jesus não fala isso, quer dizer, sinal que isso não tem importância. Acautelai-vos com os homens, esses são os seus primeiros inimigos, vão açoitar você nas sinagogas. Jesus falou isso para os discípulos, fique esperto, porque a própria igreja vai te perseguir. Não era a igreja que perseguia Jesus, não eram os fariseus, os escribas, esses perseguiam Jesus, esses diziam que Jesus tinha parte com Belzebu. Imagina, dizer que Jesus era satanista, tinha parte com o demônio, satanista, estava apontando o dedo para Jesus. Ele que veio para trazer a libertação, a paz, a unidade, estava sendo perseguido pela própria igreja. Foi crucificado pela própria igreja, né? Então, esse é o maior campo. Eu já falei aqui em outras pregações. O local mais difícil de você pregar o evangelho é na igreja. Na igreja, porque tem mais, você vai encontrar corações altivos. Pessoas que cheias de soberba, cheias de orgulho. Na época de Moisés, como é que Deus se apresentou? Eu sou, né? Eu sou. Vai lá e fala em nome de Deus, eu sou. E hoje, o que as pessoas dizem que são? Eu sou guerreiro, eu sou profeta, eu sou ungido, eu sou querubim, eu sou apóstolo, né? Eu sou patriarca, né? Você liga esperto, você tem, eu sou doutor em divindade, né? E você, né? Poeira cósmica, né? Não é isso? Então esses títulos começaram a entrar. Raramente eu escuto alguém dizendo para mim, eu nada sou, mas nele eu posso todas as coisas. Raramente eu escuto isso, raramente, né? Isso devia ser a primeira coisa que sair dos nossos lábios. Mas quando você coloca muito eu na frente, ele não pode fazer mais nada, né? Porque quem faz é ele, né? Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. Mas quando esse eu entra, orgulho de novo. E esse orgulho precede a queda. E essa queda tem derrubado muitos valentes no nosso século. Derrubado líderes, tem derrubado ovelhas, tem derrubado casas, tem derrubado famílias, tem destruído lares. Orgulho. Satanás ele está encontrando poços de orgulho em corações, né? Às vezes no meu coração, no seu coração. Uma ocasião eu fiz questão de colocar isso, publiquei isso nos nossos livros. Fiz questão de retratar todas as nossas falhas também, porque a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra os feitos e as falhas dos homens de Deus. A Bíblia não conta só os acertos, mostra os erros também, né? Para mostrar que eles são humanos, que eles podem errar, mas a questão é o que você faz depois que errou? Você continua comendo o pó do pecado ou você se levanta? Né? E Davi ele errou, mas ele pede perdão a Deus, ele se restaura, ele busca a restauração ali.
Então, na minha vida, nos nossos livros, retratamos as nossas falhas. Eu coloquei nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos erros, está tudo publicado ali. Não escondi nada, não. Para mostrar que se Deus tem me ajudado com as minhas falhas, Deus pode te ajudar também. É o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus que nos capacita. E houve um momento que eu estava todo pimpão na minha casa, fazendo meu café, né? Todo pimpão. E aí, de repente, Deus falou comigo: você é mó orgulhoso. Eu falei: pô, Senhor, pegou pesado, estou fazendo meu cafezinho aqui. Pô, ficou orgulhoso. Senhor, eu sou humilde. Olha, eu não sou mais satanista, eu não bebo, não roubo, eu não mato, eu não uso droga. Eu sou do bem, Senhor, eu sou bonzinho, né? Agora eu sou tua ovelha. Não, sou orgulhoso, né? E aí aquilo me fez me olhar no espelho de Deus, né? Isso é algo que a gente tem que fazer todos os dias, querido. Sabe, antes de sair de casa, a gente não olha o espelho, né? A mulher olha mais vezes, né? Mas o homem sempre dá uma olhadinha, tal, dá um tapa assim, dá uma olhada, vê como é que está o visu, não é assim? Você dá uma batida no olho, né, no espelho, você vê como é que está a situação, né? E aí você tem que se olhar todo dia no espelho de Deus também. Senhor, como é que eu estou? Olha para mim, né? Me mostra como é que eu estou hoje. Mostra como é que está o meu coração. Mostra como é que está o meu sentimento. Desnuda a minha alma diante de ti. Me mostra. E naquele dia Deus me colocou diante do espelho dele. Você tem orgulho, Daniel? E o orgulho que tinha estava muito sutil, estava muito camuflado. Eu estava com orgulho de ter servido ao diabo, né? Porque tinha aquele glamour, aquele pseudo prestígio. As pessoas queriam saber a história, queriam saber os encantamentos, queriam conhecer o nome dos demônios, e esse conhecimento não te leva a nada, viu? Conhecer o diabo não te leva a nada. Não adianta você conhecer o inimigo, isso não te dá autoridade contra o inimigo. Eu lembro de uma ocasião, eu conheci um rapaz, a gente até contou a história dele no Catedral das Sombras, acabei o livro, agora vamos só registrar e não dá para beber. Contamos a história dele. E houve um momento, numa das etapas da minha libertação, foi me pedido que eu pronunciasse as palavras de encantamento que eu falava para invocar o tal do Abraxas, que diziam que era o meu guardião lá, né? O demônio. E eu obedeci, eu nunca mais pronunciei isso, eu obedeci. Hoje, com mais maturidade, olhando para trás, eu vejo que aquilo foi desnecessário. Aquilo ali foi só para satisfazer uma curiosidade pessoal, porque você não precisa saber como invocar o demônio. Só que veja só como o ser humano é, né? E o demônio conhece a fraqueza do ser humano. Tinha uma pessoa lá, fazendo parte daquela ministração, e ele escutou aquelas palavras. Ele memorizou algumas palavras. E ele começou a desafiar o Abraxas. Abraxas, estou saindo de casa, né? Chamava lá, blá, 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 estou saindo de casa. Duvido que você me faz impedir de sair de casa. Eu vou sair, tá? Porque Deus é comigo, o anjo está aqui, e você vai embora para o inferno, né? E aí começou a tripudiar, começou a desafiar o demônio o tempo inteiro, desafiando o demônio. Sem preparo, sem unção, sem consagração, sem cobertura, sem vida de santidade. Fazendo apenas para medir força com o demônio. Só para isso. Em momento algum a Bíblia vai te incentivar a isso, a medir força. Até mesmo o anjo, quando chega diante de Satanás, que o Senhor te repreenda. Não fica medindo força, né? Cuidado com isso, não brinca com isso, né? Você vai arrumar uma encrenca. Sabe o que aconteceu com esse jovem? Ele teve uma série de desdobramento em cascata, eu não vou expô-lo aqui, mas ele foi parar no hospício, né? O final da história, ele foi parar numa unidade psiquiátrica. Acabou com aquele rapaz, né? Então não brinca com o demônio, né? Então você não pode estar... De novo aquele orgulho, eu sou, eu faço, eu aconteço, eu consigo, eu manipulo, né? Você não faz nada, né? É ele que faz, debaixo de uma direção dele, da vontade dele, né? Da força dele, é isso sim. Nós temos que tomar cuidado com isso daí. Sofonias 3:11, vou abrir aqui, acho que está fácil para mim. Diz assim, eu vou ler aqui. Sofonias 3:11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Ficar soberbo no monte santo, ficar orgulhoso no monte santo. Pessoas orgulhosas diante dos altares. Quantos líderes não estão orgulhosos, né? Quando trazem esse orgulho, eu faço, eu aconteço, eu profetizo, eu. Esse eu te destrói. Você vai ver os homens da Bíblia, essa humildade é uma característica singular na Bíblia. Singular. Moisés não era um grande profeta? Tremendo profeta, extremamente usado por Deus. Aparece ali diante de Jesus na transfiguração, Moisés e Elias, né? O que acontece? Moisés é extremamente honrado na palavra.
Moisés, Deus vai chamar Moisés. Moisés, eu vou te usar, vai lá, liberta o povo. Não, Senhor. Eu não sei nem falar, eu não tenho capacidade, Senhor. Né? A humildade dele. Ele podia falar, Senhor, falou com a certo, meu nome é batalha, sobrenome é guerra. O faraó vai ver com quantos cajados faz uma pirâmide. Manda pra guerra, né? Humildade, presença de honra. Você vai ver João Batista está lá batizando, chega Jesus, o que João disse para ele? Chegou atrasado, viu? O batismo agora só amanhã, fechou, volta amanhã, está lá vista, não. Senhor, eu tenho que ser batizado por tu, e tu vens a mim. Humildade, né? Davi, homem segundo o coração de Deus, o que Davi fala? Quem sou eu, Senhor, e qual a minha família em Israel, para eu vir a ser genro do rei? Quem sou eu? Olha a humildade do coração de Davi. Jeremias 1,6, se me falha a memória, Jeremias, um profeta Jeremias, tremendamente usado por Deus, fala, quem sou eu, Senhor? Eu não sei nem falar, eu não passo de uma criança, sou eu, né? Olha, essa humildade é algo lindo na Bíblia, é a humildade que precede honra, a humildade que difere os grandes diante de Deus daqueles que são pequenos diante de Deus, né? Que o diabo acaba usando como instrumento de destruição. Então não brinca com Deus, não tripudia a Deus. Mas eu acho interessante em Sofonias que é uma promessa. Há uma promessa aqui para nós também. Continua o texto, versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e a tua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. É o remanescente fiel. Eu creio, queridos, que hoje a igreja está se agrupando. Há um remanescente fiel se levantando. Um remanescente fiel se levantando nesse momento da história. Um remanescente que não tem se curvado ao Baal do nosso século, o orgulho, a inveja, a soberba, a ganância, a avareza. A Baal do nosso século. Continua tendo. O Baal continua, o demônio continua ensinando. Ele só mudou a sua aparência, mudou a sua maneira de se apresentar, mas o canto da sereia é o mesmo, a oratória é a mesma, de novo estimulando orgulho no seu coração. Não foi assim no início da criação também? Não começou desse jeito? Satanás chega ali e qual é o argumento? Quer ser como Deus? Olha, eu vou mostrar para você, come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai ser como Deus, né? Quando ele coloca isso, ele está estimulando orgulho. Eu posso ser Deus, né? Eu posso ter esse poder. Onde está seu coração, ali está seu tesouro. Aquilo entra no coração, né? E aí cometem o pecado original. E quando cometem o pecado, o que acontece? Deus aparece e pergunta, onde você está? Cadê você, Adão? Adão estava escondido ali, e Deus questiona para Adão, Adão, o que você fez? Senhor, não, a culpa não é minha. A gente nunca assume nossas culpas, né? De novo, orgulho, porque a humildade diz, Senhor, me perdoa, eu errei. Me perdoa, errei, Senhor, né? Não houve o pedido de perdão, houve uma justificativa. Algumas linhas teológicas dizem que talvez a história pudesse ter sido outra se Adão tivesse pedido perdão para Deus ali, né? Como também teria sido destino diferente de Acã, se Acã antes, né, de todo aquele processo para chegar no culpado, apontasse Acã. Se ele se antecipasse me perdoa, Josué, fui eu que fiz a bobagem. Talvez o destino dele fosse outro, né? Apenas uma posição para você pensar aí. Mas Adão se justifica. Não, Senhor, eu não sou culpado. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então, mulher, estava o maior paraíso aqui. Eu, o Senhor, os bichinhos. O Senhor fez a mulher, acabou o paraíso. A culpa é sua, acabou, a gente não vai ter mais passo, né? Acabou, né? Acabou. A culpa é sua. O Senhor que fez, a culpa é dela. Aí Deus olha para a mulher, Eva, você tem a dizer em sua defesa. Não pede perdão. Ela vai se justificar também. Senhor, a culpa é da serpente. Olha para a serpente, a culpa é dela, né? É ela que me tentou. Se não fosse a serpente, ela me tentou. Não pediu perdão, né? Não teve humildade de pedir perdão. Simplesmente justificou o erro. A serpente, aí serpente, o que você tem a dizer? A serpente olha para o lado, né? Não tem ninguém aqui, né? Eu toco o pinquinho, sai rastejando. Sai rastejando, não tem o que fazer. Fica com a bucha ali, né? Então a gente tem essa tendência, até nos dias de hoje, né? A gente tem essa tendência de jogar a culpa no outro. Não, a culpa é dele, né? Ele que me tentou. A culpa, eu adulterei, a culpa é daquela mulher lá. Se não aparecesse na minha frente, eu não teria adulterado. Mas seu coração já estava lá.
né? Ah, eu roubei porque o dinheiro estava ali na minha frente. Quem mandou colocar dinheiro na minha cara? Né? Mas colocou porque o negócio estava no seu coração, né? Então a gente se justifica, em vez de pedir perdão para Deus, a humildade pede perdão. Quantas pessoas eu vi que tinham ministérios promissores na vida, que poderiam assim ser tremendamente usados por Deus, mas faltou o ingrediente mais importante, a humildade. Senhor, eu errei, me perdoa porque eu errei. Eu comentei, acho que em alguma vez aqui, eu conheci 2 pastores do Jardim Bonfiglioli, e eles estavam brigando, uma briga entre eles, de uma igreja ali, na época com 300 membros. E uma briga, uma desavença, foram buscar um conselho prudente ali. No conselho prudente farás a guerra, na multidão de conselhos a vitória, né? Provérbios 24:6. E aí oramos com eles, temos um conselho. Vieram dias separados, eles estavam brigando, quase saindo no tapa mesmo. 2 pastores da igreja, né? 2 pastores que fundaram aquele ministério estavam brigando, né? Tem uma desavença ali. E procuraram uma direção. E aí nós falamos, olha, compartilha com a sua igreja. Mas a gente vai falar, nós somos os líderes, nós somos pastores, como que a gente vai falar para a ovelha que a gente está querendo brigar um com o outro? Não, isso daí é uma coisa chata para a gente. Olha, humildade precede honra. Compartilha com o seu rebanho, coloca outra pessoa no seu lugar, mas vocês devem se afastar do ministério. Soldado ferido não pode combater o bom combate, se afasta, recua. O recuo não é retrocesso, é um recuo estratégico, você dá um salto maior, né? Paulo se escondeu no cesto, Davi vai para a caverna, Moisés para o deserto, Jesus para o Egito. Há estratégias para todas as coisas. E eles então acataram aquela direção, foram lá, falaram para a igreja, olha, nós amamos vocês, né? Mas eu e esse outro pastor aqui, a gente anda brigando, inclusive nesse momento eu tenho vontade de dar um soco nele, né? Mas eu estou me controlando, eu peço oração de vocês, peço intercessão de vocês. Aquele povo orou, jejuou 40 dias, né? Que eles ficaram afastados, outra pessoa ficou no lugar, o pastor auxiliar assumiu, 40 dias, jejum e oração pelo pastor. A igreja precisa orar pelo líder, viu? Você tem que orar pela sua liderança. A gente sempre espera que o pastor venha me visitar, que o pastor ore por mim, que o pastor me dê um abraço, mas ele também precisa de um abraço seu, né? Porque ele também é humano, ele também precisa do seu calor, ele precisa do seu apoio, precisa da sua oração, precisa da sua mão estendida, a gente precisa da sua visita. Surpreende, faz uma visita para o seu pastor, leva lá para ele um chocolate. Se o seu pastor não gostar de chocolate, ele é satanista. Né? Mas não dá chocolate para mim não, eu estou engordando. Demais, né? Então, eles tiveram essa humildade, né? E aí a igreja orou, jejuou, se consagrou por eles, e eles hoje são amigos, amicíssimos, parece que cresceram juntos, são super amigos, as famílias são amigas, a igreja cresceu, prosperou, é um ministério de mais de 1.500 membros, né? Porque houve humildade, a humildade precede honra, né? Mas se eles não pedissem perdão, se eles não se colocassem em humildade diante do altar, Senhor, uma vez eu conheci um pastor que era usuário de droga, usava droga, o pastor usava droga de vez em quando, tirava uma cocaína antes de pregar, já ia vendo, não são, vem dos anjos já. E ele falou para mim, Daniel, um dia eu estou pregando na igreja e Deus falou comigo, tem gente aqui com droga, tem gente que vem na igreja, mas está com droga, vem para a igreja e fuma cigarro, vem para a igreja e enche a cara, então agora coloca a droga diante do altar. E vieram algumas pessoas à frente, Deus falou no coração daquele pastor, e a droga que está no teu bolso? O pastor teve uma humildade, imagina, ele faz o apelo, ele mesmo desce do altar e acata o próprio apelo. Se ajoelha, põe a droga no altar, Senhor, está quebrando. As ovelhas, pastor, mesmo fornecedor aí, né? Mas aquelas ovelhas viram aquele homem com humildade, falaram, lá, ele depende do Espírito Santo como eu, ele depende de Deus da mesma maneira que eu, né? Não é um super-homem, né? Ele depende como eu, e se ele teve humildade, se ele está se quebrantado, se ele pediu perdão para Deus, né? Eu também posso. É assim que nós temos que ser como igreja, né? Essa humildade que precede honra, mas isso está faltando em nosso meio. Tem muito orgulho, tem muita soberba, muitas vezes uma palavra, me perdoa, dá um abraço, você resolve o problema ali, resolve a contenda ali, né? O orgulho é altamente contagioso. Marcos 7, de 20 a 23, eu pedi para o subler para a gente. Marcos capítulo 7, de 20 a 23. O orgulho é extremamente contagioso. Ele dizia, o que sai do homem é o que o contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Pois é, de dentro e contaminam o homem, vem do coração do homem. Estão alojados, esses males
A Bíblia está dizendo, estão alojados no coração do homem. Eles não são criados pelo demônio. Eles nascem no coração do homem, e esses males que nascem no coração do homem tornam-se um hospedeiro para que as sementes do mal encontrem o solo fértil, né? Um vírus, para se multiplicar, precisa de um hospedeiro. Então, se eu alimentar esse orgulho, essa avareza, essa inveja, essa ganância, essa soberba, se eu alimentar isso, né, com a minha própria vaidade, se eu não tiver humildade, Senhor, tira isso do meu coração, não está te agradando, tira do meu coração, Senhor, eu quero te servir, eu quero dar o melhor para mim, eu não sou nada sem ti, né? Me ajuda na minha fraqueza. Sem essa humildade, você começa a alimentar, você cria o hospedeiro. Por isso que a maior das batalhas espirituais, é o caso que a gente fala nos seminários, ela é travada aqui dentro. E no seu coração são travadas as batalhas mais ferrenhas. O maior campo de batalha é aqui dentro, no seu coração. Aqui é o campo de batalha. O que Josué ele faz antes da conquista de Jericó? Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Começa pela santidade, começa de dentro para fora. Josué não foi fazer o ato profético lá no muro de Jericó, ele não foi derramar óleo, não foi enfrentar o capeta, ele buscou a santidade primeiro. É isso que vai te dar autoridade. O inimigo, ele vai alimentar. Se tem orgulho, é ali que ele vai tentar multiplicar a sua chama. Então ele pode potencializar o orgulho. Se já tem orgulho no seu coração, o demônio pode potencializar. Tem vaidade? Ele pode potencializar. Tem inveja? Ele pode potencializar. Tem desejo de adultério? Ele potencializa. Mas ele não cria. Quem cria, nasce no coração do homem. Nasce, porque o homem tem o DNA da maldade dentro do homem. A gente gosta de falar, tem pessoas boas e tem pessoas más. Não é isso que está no nosso inconsciente coletivo? E evidentemente que quem fala isso se autocoloca na posição das pessoas boas, né? Quem fala isso sempre está do lado bom. Nunca vai dizer, tem pessoas boas e más. Eu, por exemplo, sou má. Ele não fala isso, né? Então, tem pessoas boas e pessoas más. Não existe isso. Todos nós somos maus, né? Nós comemos, que foi comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse DNA do mal se alojou no coração do homem. O homem, logo na geração seguinte, né? Logo ali no filho de Adão, Caim já tem o DNA demonstrado ali. Ele foi capaz de assassinar o seu irmão sem mostrar nenhum sinal de arrependimento. O DNA do mal já estava ali. Então, na verdade, o que existe? Existem, na verdade, pessoas arrependidas e pessoas não arrependidas, né? Então não existem bons e maus, existem arrependidos e não arrependidos. Aqueles que se arrependem, aqueles que confessam os seus pecados, Provérbios 28:13, que ele confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Então essa é a condição. Confessa o pecado e deixa o pecado. Aí Deus vai alcançar com a sua misericórdia. Não basta só confessar, se continuar com o pecado, e não basta apenas tentar deixar o pecado sem confessar, porque você não vai ter força, não vai limpar o coração, né? Então essas maldades, elas nascem no coração do homem, podem ser expandidas para influência demoníaca, né? Mas sem arrependimento, sem confissão de pecado, você vai continuar trazendo abrigo. Por isso que é importante, se olha no espelho de Deus todos os dias, né? O orgulho também endurece a mente. Vai estar em Daniel 5:20. Daniel 5:20. O orgulho vai endurecer, vai cauterizar a sua mente. Enquanto ele está localizando ali, eu vou ler para vocês um outro texto. Salmo 10:4. O orgulho também é um obstáculo para você se chegar diante de Deus. Salmo 10:4. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Então, pelo orgulho, você não chega a buscar a Deus. Você se acha Deus. Você acha que você pode resolver as coisas que você faz. Eu sou, né? Isso, eu sou aquilo, né? Então, você nunca consegue nada sem a ajuda dele. É essa humildade que vai preceder honra. O orgulho endurece a tua mente. Daniel 5:20. Por favor, sobre. Quando, porém, o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberbo, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Mas endurece o coração. Não entra essa questão. Primeiro a Timóteo, vou ler aqui para vocês. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, tudo com origem na soberba. A raiz é a soberba, a raiz é o orgulho, né? Contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Piedade seja causa de ganho. Apartai-vos dos tais. Isso não acontece nos nossos dias?
a palavra de Deus se transformando no mecanismo de ganho dos profissionais da fé, que induzem o povo a caminhos que não são os caminhos de Deus. Hoje a gente vê essa enxurrada aí de prosperidade para tudo quanto é lado, sempre vinculada, sempre atrelada a alguma coisa muito específica que você tem que fazer, né? Então cuidado com isso, né? Quem tem ouvidos que ouça, cuidado. Eu não consigo imaginar, eu vejo os discursos do Paul Washer, eu vejo as pregações do David Wilkerson, já falecido, né? Mas eu não consigo imaginar esses homens vendendo algum objeto consagrado ou fazendo uma campanha de prosperidade. São pessoas que estão buscando o centro da vontade de Deus. Deus, ele pode abençoar com prosperidade? Pode, mas não é essa uma regra, né? Cuidado, não caia no laço do passarinheiro. Falo isso em amor para vocês. Eu amo o rebanho, amo as suas vidas. Eu quero que você tenha uma vida plena, uma vida em abundância. E onde está seu coração, ali está seu tesouro. Se você busca a Deus só para ser próspero, se você busca a Deus só para ter a cura de uma enfermidade, se está buscando a Deus somente para ter sucesso profissional ou para ter suas soluções amorosas equacionadas, sua motivação está errada. Tem que buscar em primeiro lugar a Deus, o resto é consequência. Você está buscando as bênçãos do Senhor. A motivação que muitas vezes te leva a buscar Deus, se é estribada nessa pauta, é a mesma que leva o feiticeiro a buscar os demônios para ajudá-los ali. Então é a mesma, né? Então o que vai fazer diferente, ser grande diante do Senhor, é o seu coração, buscar acima dele todas as coisas, a vontade dele, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, vou deixar que eu leia aqui, filho. Diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, falando dos últimos dias, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Se prepara para a pedrada, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos das coisas materiais do que amigos de Deus, né? Tendo aparência de piedade, aparência como os fariseus tinham, né? Aparência de piedade, seus lábios falam engano. É que Jesus dizia dos fariseus: eles têm aparência de piedade, seus lábios me adoram, mas seu coração está longe de mim, né? Aparência, capa farisaica, mas negando a eficácia desta. Desses afastaste, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativos as mulheres nécias, carregadas de pecados, levar as várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O que quer dizer isso? Aprendem sempre, sempre a verdade está sendo dita para você, né? Sempre Deus vai levantar um profeta para te apontar o caminho. Olha, esse caminho. Só que as pessoas teimosamente, por orgulho, não, esse caminho não, esse caminho é muito estreito, esse caminho tem espinho, esse caminho tem cruz, esse caminho eu não quero. Esse caminho não vai te levar para a vitória. Se você não passar pelo caminho estreito, escolher o caminho largo, você não vai chegar a águas tranquilas, né? Há um preço. Eu costumo dizer que as pessoas querem ter aquela unção de Paulo, né? Que levava o lenço para o enfermo era curado. Paulo levava o lenço, mas o lenço não era vendido, né? Era só um meio para atingir um fim, não era um fim em si mesmo, né? Mas a gente quer ter essa unção, mas a gente não quer passar o que Paulo passou. Foi apedrejado, foi açoitado, sofreu naufrágio, passou tantas dificuldades, né? Tantas lutas, tantas dificuldades, mas Paulo era reconhecido no mundo espiritual. O demônio dizia: olha, eu sei quem é Paulo. Paulo eu sei, né? Como o Júnior até falou um dia aqui, né? Com muita propriedade. Quando Paulo escreveu lá: combati o bom combate, acabei a carreira, né? Guardei a fé, né? O inferno, graças a Deus, né? Até que enfim. Deu trabalho, né? Deu trabalho, né? Era conhecido, então tem que passar por esse caminho. Tem que passar por esse caminho, não vai ter jeito, né? Ezequiel 28:17, vou deixar que eu vou ler, está na mão aqui. Falando de Satanás, né? Esse orgulho teve raiz já no coração de Satanás. Esse é o pecado predileto do diabo. Ezequiel 28:17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele se corrompeu, entrou orgulho no coração de Satanás. Isaías 14:14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o orgulho de Satanás. Esse é aquilo que está no coração do diabo. Esse tipo de pecado é o predileto dele.
Foi o pecado que Satanás cometeu com Deus. Foi o pecado que Satanás induziu os anjos a caírem junto com ele também. A terça parte, né? Apocalipse 12:4, a sua cauda arrastou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Então arrastou, enganou, usando o seu poder de persuasão, enganou, motivado por quê? Por orgulho. Por orgulho. E esse orgulho é o pecado predileto. Muitas vezes está escondido em nosso coração, está camuflado. Por isso que é importante, Senhor, me sonda, mostra o meu coração. E quando Deus falou para mim que eu tinha orgulho, né, porque chamava atenção, porque as pessoas queriam saber as coisas, né, aquilo dava aquele orgulho, puxa vida, que legal, massageava o ego. Quando Deus me mostrou isso, eu me senti a criatura mais podre da face da terra. Falei, Senhor, eu não quero envergonhar o teu nome, né? Limpa, me transforma meu coração, né? Eu pude ver aquela coisa suja, né? Aquela coisa negra que estava no meu coração, aquele piche que não fazia com que eu tivesse um crescimento espiritual, que fazia ainda que eu tivesse uma vida espiritual medíocre, ainda estava no deserto, porque tinha aquela lama no meu coração, né? Coloquei diante de Deus, falei, Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. Eu tenho percebido muitas vezes que a gente vai ministrar alguém que se envolveu com a magia. Uma vez um pastor falou para mim, Daniel, a gente usou tudo que a gente sabe aqui, ungimos com óleo, desenho para a pessoa confessar o pecado, fazer renunciar, e fez tudo. O demônio ainda canaliza, o demônio ainda vem, manifesta. Aí marcamos um encontro, participei dessa ministração também, né? E realmente o demônio aparecia ali, vinha, tripudiava todo mundo. E se você não estiver limpo para enfrentar um capeta desse, estamos falando de um demônio, uma manifestação verdadeira, porque tem manifestações demoníacas que não é demônio, né? Que às vezes é a alma da pessoa, né? Então você vê o demônio, quando ele canaliza, ele quer te colocar medo, né? Ele quer te assustar, quer te intimidar. Aí você vê o demônio falando errado, pô, não é demônio, né? Ah, demônio, só fazer que sabe nós, vai fazer ele cair da bicicleta, bater a cabeça, que bicicleta, né? Vai ler caminho suave. Então, é a alma, né? É a alma. A pessoa quer chamar a atenção ali, isso já vimos várias vezes, né? Então, em 15 anos de ministério, eu vi 4 vezes manifestações demoníacas para valer, né? Para valer. Não é legal de ver, não, né? Mas não é uma coisa tão comum assim. Tem muita coisa de alma, tem muito problema de mente, muito neurolinguística, né? Essa pessoa se sugestionar, né? Tem gente que é susceptível a isso, né? Tem neurolinguística. Você pode lançar um estímulo e algumas pessoas vão reproduzir uma manifestação demoníaca produzida pela alma dela. Não é demônio, né? É a alma dela ali. Mas enfim, não é assunto para hoje. Isso a gente fala no intensivo de batalha, depois a gente explica isso daí melhor. Então, o demônio vinha e tripudiava, dizia o pecado das pessoas. Ele olha na tua cara. Se você tiver pecado, nós pecamos. Pecado confessado é pecado perdoado, né? Então, Senhor, errei, me ajuda, me santifica, me purifica. Não se conforma com o pecado. O pecado tem que te incomodar, senão você se acomoda com o pecado. Você vai andar com aquele pecadinho de estimação. Vamos passear pecado hoje, né? Está sempre junto com você. Não pode, né? O pecado tem que te incomodar. Ele não pode se acomodar com o pecado. E aí o demônio vinha e olhava, falava o pecado, e pecados assim que as pessoas tinham conscientemente. Sabe aquele pecado consciente? A pessoa sabe que está pecando, ela sabe que está fazendo aquilo, só que ela não deixa de pecar, ela não busca força em Deus para se libertar daquele pecado, ela continua ali. Então esse tipo de pecado consciente o demônio joga na cara, porque ele sabe que vai trazer culpa para aquela pessoa. Olha lá, você continua fazendo, Deus não te ama, você continua fazendo, Deus não vai te usar, né? E a pessoa fica desestabilizada com aquilo, né? Então eu vi que o demônio estava bem ardiloso ali. E aí eu lembrei dessa questão do orgulho. Eu falei, poxa, tem orgulho. Quando a menina ficou, o demônio saiu, né? Saía, entrava, né? E numa dessas ela estava consciente. Eu falei, escuta, tem orgulho no teu coração ainda, né? Tem orgulho por ter servido ao mal, tem orgulho porque as pessoas estão te dando atenção, querem escutar a tua história, tem orgulho, confessa esse orgulho diante de Deus, né? E quando ela confessou aquilo de verdade, de coração, quebrantada, sincero, puro, verdadeiro, acabou o demônio. O demônio não voltou mais, não veio mais, né? Bom, então nós temos que confessar, tira essa raiz de orgulho do seu coração, tira essa soberba do seu coração. Isso é muito importante, né? Ezequias, ele foi um rei muito importante para Israel. Foi o 12º rei do reino separado de Judá. Ele, um assunto até que nós falamos, uma pregação chamada Divisão de Reinos. Aí, se quiser saber mais, fica como complemento ali. Ele governou do ano 715 a 686 a.C. Reinou por 29 anos, começou a reinar aproximadamente com 25 anos de idade. Vai estar em 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2.
Quando a gente escuta o nome Ezequias, você fala o rei Ezequias. O que você imagina? Imagina, parece uma pessoa velha, né? O nome Ezequias não parece uma pessoa mais velha, mais madura, mas ele tinha 25 anos quando começou a reinar. Era novo, né? Era um rapaz novo, assim, tal, como sou, um rapaz novo, né? Então, olha, a Bíblia dá esse dado aí, né? 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2. Pode ler isso. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Pois é, Ezequias, ele foi um rei muito importante. Deus honrou Ezequias muitas vezes, trouxe proteção, trouxe livramento. Foi através do reinado, no momento do reinado de Ezequias, que acontece aquele episódio, e a gente cita muitas vezes, que acho que é conhecido de vocês certamente, de que um anjo do Senhor derrotou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Foi nesse cenário, no governo de Ezequias, está em 2 Reis 19, 35 a 36, só estou citando, não vou ler. Né? Mas há uma outra coisa que eu quero deixar registro, que Ezequias fez, está em 2 Reis 18, versículo 3 a 8. Aqui vai mostrar que Ezequias foi um rei bom. E dentre as coisas que Ezequias fez, ele vai destruir a serpente de bronze. Então Moisés, ele acabou fazendo uma serpente de bronze no deserto. Aquilo ali, isso é uma consulta que a gente explica melhor também no curso intensivo de batalha espiritual. Deus não se contradiz. Então, se Deus diz não faça imagem de escultura, significa que ele não quer outros deuses, só há um Deus, né? Então, por que permitiu fazer uma serpente? Aquilo era um símbolo, não era para ser adorado. Tanto é que quando ele passa a ser adorado, o próprio rei Ezequias vai destruir a serpente. É isso que eu quero deixar registro. Vê que o rei Ezequias teve esse discernimento, teve esse cuidado. Opa, isso aqui está virando idolatria. Ele destruiu, ele foi justo. E quantas vezes idolatria não entra no nosso coração? A gente começa a adorar pessoas, começa a adorar objetos, começa a adorar lugares, começa a adorar prestígio, começa a adorar poder, formas de idolatria, viu? O diabo é um ser muito astuto, ele está vendo onde está seu coração. São muitas maneiras de você idolatrar. Então, quando aquilo começa a ser um objeto de idolatria, que nem é um símbolo. Vou trazer um exemplo mais claro. Imagina os anjos que cobriam a Arca da Aliança, né? Haviam 2 anjos ali que cobriam a Arca, né, da Aliança. Eles são símbolos, não é para ser adorado. Não está estimulando que haja uma adoração aos anjos, né, através de imagens e tal, não há esse estímulo, né? Então ali no caso da serpente começou a haver uma adoração. Quando começou, o rei Ezequias sabiamente destrói a serpente para cessar aquele mal, para que aquele mal não cresça. Então entrou adoração, entrou alguma idolatria no seu coração, entrou orgulho. Orgulho é uma forma de idolatria. Está se auto-idolatrando, está idolatrando o seu poder, que eu posso, eu faço. Destrói isso, né? Ezequias teve essa sabedoria. Segundo a Reis 18, de 3 a 8. Por favor, senhor. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Deus Tanto. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele se aproximou do Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor foi com ele, por onde quer que fosse, prosperado. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e os seus territórios, desde a torre das sentinelas até a cidade fortificada. Mas olha quanta coisa que Ezequias fez, né? Reto diante de Deus. Ezequias, ele vai ficar doente, né? Essa doença dele vai ser retratada em 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 11, e vai estar sendo retratada também em Isaías, capítulo 38, de 1 a 8. Então, o profeta que vai até o rei é o profeta Isaías. Ele vai estar doente. Interessante pontuar. Essa doença não tem um cunho espiritual. Era uma doença de causa natural. Mas Deus, ele pode trazer a cura. Tanto para aquela de causa espiritual, quanto a de causa natural. Assunto que a gente fala no seminário de cura e libertação. Então, existem doenças de causas naturais. Deus, ele pode curar. Mas a tempo, modo e propósito, nem sempre Deus cura. Nós já pontuamos isso. É importante reforçar isso para você. Passar uma mensagem equilibrada da palavra, né? Uma vez que
Eliseu, por exemplo, morreu da doença que tinha, Deus não curou Eliseu. Timóteo tinha um problema do estômago, Deus não curou Timóteo. E tantas outras situações aí que a gente vai observar que nem sempre Deus cura. Há tempo, a modo e a propósito para a cura também, né? Então, pontuando aí, nós vamos ver que o rei ele ficou doente. E aí ele vai clamar a Deus. E Deus ele vai falar ao profeta: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Esse é um Deus onisciente, é um Deus presente nas nossas vidas. Ele escuta a tua oração. E o que é singular, e que eu quero chamar a sua atenção para esse texto, é que Deus já havia dado uma sentença. Já deu uma sentença para Ezequias. E manda o profeta falar. Então o profeta é o Nabi, é o anunciador da vontade de Deus. Ele fala em nome de Deus. Em nome de Deus. Então o profeta Isaías, um dos profetas maiores, extremamente respeitado, um profeta verdadeiro, um profeta sério, um profeta legítimo. E então ele fala com autoridade e diz: olha, arruma a tua casa, você vai morrer. Ele deu a determinação de Deus. Então houve uma sentença ali e o profeta falou. Só que aí Ezequias, pela sua oração, pela sua sinceridade, ele muda a sentença de Deus. Para pensar nisso? Então, se alguém lançou uma profecia contra você, pode até ser uma profecia que veio de Deus. Fala: olha, você vai perecer, você vai sofrer, vai acontecer, tudo vai de mal a pior, mas depois no final o Senhor te socorrerá, né? Então, se alguém lhe fez uma profecia, você pode orar. E se for da vontade dele, você pode pleitear: Senhor, olha, me ajuda, né? Você pode me poupar dessa situação? Olha, talvez eu não consiga passar, me ajuda, me dá força. Se o Senhor não me poupar da situação, o Senhor me dá força para atravessá-la. Então, se o mar não se abrir, eu passo por cima dele. Me dá uma estratégia, né? Então, te vê que essa oração de Ezequias, ela mudou a sentença de Deus dada para o profeta. Agora, pensa nisso. Se a oração de Ezequias mudou uma sentença de Deus passada por um profeta, imagina se você orar algo que está em conformidade com aquilo que Deus tem para a sua vida. Imagina o poder dessa oração. Se você orar algo que já está no coração de Deus em conformidade: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Imagina o poder dessa oração na sua vida e a capacitação que Deus vai derramar na sua vida. Se aquilo que Deus determinou como sentença de morte pode se transformar em vida pela intercessão da oração, imagina quando você ora pela sua vida, sendo que Deus é o autor da vida e Ele tem o melhor para você. Essa oração tem um poder tremendo. Não sei se eu me fiz entender, né? Mas essa oração ela tem um poder tremendo. É um poder que tem me mantido em pé até hoje. A cada dia: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me dá força, não tenho força, né? Me ajuda nessa caminhada. E Deus é maravilhoso. Ele te pega pelas mãos e te ajuda a caminhar nessa vida, né? Contornar os problemas, contornar as dificuldades. Olha só o que acontece com Ezequias. Vê o texto, pode ler. 2 Reis 20, de 1 a 11, por favor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curei. Ao terceiro dia subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei à tua vida 15 anos, e das mãos do rei da Assíria livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: fazei uma pasta de figos. Fizeram-na e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Perguntou Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei ao templo do Senhor? Respondeu Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: avançará a sombra 10 graus, ou recuará 10 graus? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus, antes que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor:
E o Senhor fez a sombra recuar 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Mas olha que coisa interessante, ele pede um sinal, e esse sinal é dado por Deus. Só para você ter uma ideia do que isso representa, o relógio de sol babilônico, ele tinha 1 grau para cada 2 horas, né? Então, a cada 2 horas marcava 1 grau ali de inclinação da sombra. Já o modelo hebreu, ele possuía 1 grau para cada meia hora. Então, 10 graus dá um total de 5 horas. Recuou 5 horas no calendário. Naquela época, naquele momento da história, eles não tinham a ideia, a percepção da dimensão do Sol. Eles olhavam visualmente e viam que o Sol aparentemente tem o mesmo tamanho da Lua, né? Pensavam que estavam próximos da Terra. E era um momento que acreditavam que a Terra era o centro do universo. Ainda pairava esse conceito, né? Durou bastante tempo, até mais adiante ainda na história, até que Galileu começou a questionar isso. Então, hoje nós sabemos, o Sol é enorme, né? 1.300.000 vezes maior que a Terra, 8 minutos luz de distância da Terra, né? É uma estrela de média, né, grandeza. Então, eles não tinham essa ideia. Então, o que acontece? Nós não sabemos se o Sol mudou a sua posição, se a Terra mudou a sua posição, se Deus ele alterou a inclinação dos raios solares. O fato é que o sinal foi dado. Foi dado o sinal. No momento que ele pediu ali, o sinal foi dado. Essa humildade de Ezequias proporcionou honra para ele, essa simplicidade. Ele pediu, ele chegou diante de Deus humilde, ele chorou diante de Deus. Ele não foi orgulhoso. Ele não mostrou soberba, ele mostrou humilde. Porque o dia que você mostrar soberba, você cai. Saul era rei. E o dia que ele achou, eu sou rei, eu fui ungido pelo profeta, o que acontece? Caiu, perdeu a unção, perdeu o poder, perdeu a vida, né? Perdeu a vida. Quando entra orgulho, você cai, né? Salomão, o homem mais sábio, olha, entrou lá no, eu sou sábio, eu sei tudo, olha o meu reino, olha o meu dinheiro, olha como eu tenho as coisas. Entrou orgulho no coração de Salomão, Salomão se inclina a Astarote. E Salomão não foi enganado, ele era o homem mais sábio, ele caiu conscientemente. Eu creio que Salomão foi restaurado. Quando ele escreve Eclesiastes, a narrativa dele é diferente, ele é uma pessoa arrependida, né? Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Veja, Salomão foi arrependido, mas ele caiu. Quando você deixa de vigiar, você cai. Então aquele que está em pé, que vigie para que não caia. Mantenha a humildade que precede honra, porque o orgulho te joga a queda. Não adianta você ostentar, eu sou ungido, eu fui ungido pelo profeta, eu sou pastor, eu sou rei, eu sou apóstolo, eu sou líder. Se você deixar que entre esse orgulho no seu coração, você cai. Você cai. Na hora que você cair, o diabo vai te colocar vergonha, como ele fez com Sansão. Ele te expõe a vergonha, vai te expor você diante de todo mundo. É isso que o diabo faz. Ele vai tripudiar em cima de você. Ezequias, ele cometeu um ato de imprudência. Ele foi imprudente e colheu uma consequência. Então, se você deixa de vigiar, né, vai estar em 2 Crônicas, capítulo 32, de 24 a 25. Ezequias vai cometer um ato imprudente. Ele deixou de vigiar. Nesse momento da história, ele mostrou imprudência. Então, veja como é importante você se manter linear. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Ele vai cometer um erro aqui. Outrora ele foi humilde, mas agora entrou orgulho no coração de Ezequias. E que esse orgulho nunca entre no seu coração, querido. Que esse orgulho nunca possa entrar no meu coração, porque vai te derrubar. Vai te derrubar e vai te expor a vergonha. Olha só o que vai acontecer. 2 Crônicas 32, de 24 a 25, por favor. Naqueles dias adoeceu Ezequias e estava à morte. Orou ao Senhor, que lhe respondeu e lhe deu um sinal. Ezequias, porém, não correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ok, seu coração se exaltou. Por que se exaltou? Chegaram os diplomatas babilônicos e Ezequias fez questão de mostrar o reino a esses homens. Mostrou o reino, olha só quantas armas eu tenho, olha o meu tesouro, olha o meu palácio, olha o meu castelo, olha só para mim. Aquilo chama a atenção do adversário. Chama a atenção do adversário. Entrou orgulho no coração dele. O orgulho vai lhe preceder a queda. Vai colher uma funesta situação ali. A minha avó, ela dizia algo que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, né? Ouça o conselho de quem muito sabe, mas principalmente ouça o conselho de quem muito te ama. Quem te ama vai sempre querer o melhor para você. Deus, ele te ama. Temos que escutar o conselho que vem de Deus para nossas vidas todos os dias. E Jesus nos ensinou que nós devemos ter essa humildade que precede a honra, né? Sermos prudentes, sim. Prudentes como as serpentes, mas humildes. Simples como as pombas. Jesus foi humilde. Ele foi um cordeiro que foi um manso, né? Em momento algum você vê Jesus
discutindo com os fariseus, né? Fariseu, você tem parte com Beelzebul? Jesus, ele retruca, mas ele podia dizer, você sabe com quem você está falando? Você sabe, a gente tem esse costume, né? Você sabe com quem você está falando? Eu sou Deus, eu fiz céus e terra, olha para cima, eu fiz tudo isso aí, olha para baixo, está pisando na grama que eu fiz, né? Aquele bichinho fui eu que fiz, aquela árvore eu fiz todas as coisas. Ele não mostra isso, né? Ele contesta os fariseus, são raça de víboras, eles são hipócritas, né? Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, né? Eu vim aqui em nome do reino do meu Pai, mas ele não se auto-enaltece, não se auto-enaltece. Essa humildade que precede honra, e ele é o nosso modelo. Paulo entendeu isso perfeitamente. Eu quero finalizar aqui com vocês com o texto de Hebreus 12:4. Paulo diz algo para nós que eu tomo como para a minha vida todos os dias. Isso tem me feito me mantido em pé até os dias de hoje. É a minha oração diária. Todos os dias pela manhã, às 6 horas, eu dobro meu joelho. Senhor, tem misericórdia da minha vida. O Senhor me ajuda nesse dia. Não deixa, Senhor, que eu tropece meus pés em pedra. Pai, nesse dia, que o Senhor possa me dar as tuas estratégias, que eu possa abrir meus lábios para edificar, que eu possa estar aqui para estender a mão para aqueles que estão caídos, que eu possa olhar para os mais fracos. Me ajuda, Senhor, na minha fraqueza. Esse aqui é o texto que eu sempre uso, Hebreus 12:4. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Até o sangue combatendo contra o pecado, porque com o pecado no seu coração você perece. Sem ele, quando você luta até o sangue contra esse pecado, aí sim você vai ser enaltecido, você vai ter vitória. E uma área que a gente tem que vigiar todos os dias é esse orgulho para não entrar, né? É o seu orgulho. É aquele pecado que fica camuflado, ele tá disfarçado ali, né? É o orgulho. Essa é a última fronteira. Normalmente é o último. Quando a gente vai galgando, você cresce na fé. Né? Você cresce na fé, você passa a ser discipulado, você é líder de célula, de repente Deus tem um chamado para você, você se torna um pastor, de repente você escreve um livro, você lança um CD, você começa a ser conhecido, você começa a ser chamado, você começa a falar para multidões, e de repente aquele orgulho, entrou aquilo no seu coração. O diabo olha, vou derrubar, mais um. E quando entrou orgulho no seu coração, a sua palavra está contaminada. Porque a boca fala, o coração está cheio. E aí esse orgulho passa pela palavra e traz uma mensagem contaminada para o povo. E o povo passa a perecer, porque lhe falta o conhecimento puro da verdade. O povo passa a ganhar uma água salgada, que dá a ilusão de matar a sede, mas nunca vai te matar a sede. Sempre vai te levar a esse evangelho raso, né? Evangelho raso. E isso tem acontecido hoje quando eu pergunto para as pessoas, quem foi ferido pelo diabo? Poucas pessoas erguem as mãos. Mas se eu perguntar quem foi ferido pela igreja, a grande maioria vai levantar as mãos. Porque hoje a igreja contaminada com o pecado, especialmente desse orgulho que tem entrado em nosso meio, muitas vidas estão perecendo. Muitas vidas estão sendo abandonadas nos campos, né? Esse tem que ser a nossa maior luta, uma luta diária que é travada aqui dentro, individualmente. Vencido individualmente, a gente pode vencer isso no coletivo, mas tem que começar aqui dentro, né? Permita que Deus sonde o seu coração, tire essa raiz de orgulho, tire essa raiz de soberba do seu coração, que você possa ter um coração humilde, e que a humildade te leve à honra de Deus, que Deus possa olhar para a sua vida e dizer, esse é meu filho amado, né? Esse é meu carvalho de justiça, esse é meu vaso de honra. Vamos falar com Deus, que Ele fique em pé onde você está, fecha teus olhos, cubra tua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós colocamos, Senhor, diante do teu altar as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas falhas, Senhor. Ó Pai, nos permita, Senhor, contemplarmos a nossa imagem no Teu espelho, Senhor. Nos mostra, Senhor, sonda os nossos corações, Jesus. Nos mostra, Pai, o que tem em nosso interior que não Te agrada. Queima toda essa palha, Senhor, tudo que queima esse orgulho, queima a inveja, queima a soberba, queima, Senhor, a vaidade. Queima, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada. Nos faz, Senhor, santos. Purifica as nossas vidas, Pai, para que nós possamos, Deus amado, caminhar na terra e refletir a Tua luz, Senhor. Que o mundo possa olhar para nós e saber que ali vai um filho Teu, ali vai uma filha Tua. Que nós possamos, Senhor, refletir, Deus, através dos nossos olhos, através dos nossos sorrisos, através dos nossos lábios, nossa maneira de pensar, de agir, a Ti, Jesus. Que nós possamos honrar o Teu nome com as nossas vidas, Pai. Tire de nosso coração, Senhor, todo tropeço de orgulho. Quantas vezes nós olhamos, Senhor, o cisco do olho do irmão e deixamos de ver a trave dos nossos olhos.
Ó Pai, nos permita olhar para nós mesmos agora. Ó Pai, em nome de Jesus, nos coloca diante do Teu espelho. Mostra, Senhor, onde está o nosso coração. Mostra, Pai, onde está a nossa motivação, Deus. Ó Pai, e que ela seja motivação para Ti. E tudo aquilo, Deus, que não busca em primeiro lugar o Teu reino, tira do nosso coração, Senhor. Tira a ambição, tira a ganância, tira o orgulho, tira a soberba, tira a inveja, tira os olhos altivos. Ó Pai, em nome de Jesus, purifica essa nação. Purifica, Senhor, essa igreja. Purifica, Senhor, teus vasos. Purifica a tua noiva, Senhor. Que o Senhor possa voltar, Jesus, e encontrar uma noiva branca, com vestes brancas, alvas. E nós possamos dizer para Ti, Jesus, nós combatemos, Pai, um bom combate. Acabamos a carreira, guardamos a fé. Resistimos até o sangue contra o pecado, Senhor. Pai, nos ajuda. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Que hoje, Senhor, o Teu Espírito Santo derrame sobre cada um de nós uma unção especial que venha da sala do Teu trono. Uma unção especial, Deus, que venha nos capacitar a vencer, Deus, as tentações, a vencer, Deus, o orgulho que nosso coração muitas vezes tem alojado. Tira, Senhor, porque isso tem sido matéria-prima para o diabo. Tira, Senhor, coloque em nossos corações aquela simplicidade de Ti. A simplicidade, Senhor, que tinha em João Batista, a simplicidade dos Teus heróis da fé, a simplicidade dos profetas, Senhor. Nos traz, Senhor, essa verdadeira simplicidade, Deus, que estava lá no coração de Jeremias. Eu sou só como uma criança. Que estava lá no coração de João Batista, estava lá no coração de Moisés, no coração de Davi. Ó Pai, traz essa simplicidade em nossos corações, que nela nós vamos encontrar a Tua força, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.